Estamos iniciando mais um Mentes Forense, o podcast da vida mental. Hoje nós estamos aqui com o Thomas. Thomas, te apresenta pra gente, por favor. Olá, tudo bem? Meu nome é Thomas Becher, eu sou estudante de Psicologia do último ano, lá pela Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, vulgo Fundação. Sou escritor, trabalho aqui como assistente de perícias na VM Perícia, na Vida Mental. E é isso, é um prazer estar aqui. Legal, Thomas. Conta um pouquinho dos trabalhos que tu vem desenvolvendo na vida mental. Sei que tu está escrevendo, né, um trabalho em parceria com o professor Jorge Trindade do Instituto de Psicologia, um trabalho sobre genética do comportamento. É isso? O Dr. Jorge Trindade, ele tem essa característica de ser sempre muito à frente assim, do seu tempo, né, de criar ferramentas psicológicas, jurídicas, forenses, e ele veio com essa ideia de nós desenvolvermos um livro que embasasse a teoria em cima do uso de exames genéticos na prática jurídica, que é uma ideia que em outros lugares do mundo, ela é primordial ainda em outros lugares do mundo e no Brasil sobretudo, né? Então foi uma ideia bem interessante, assim, que quando ele me apresentou a ideia, a princípio dá um susto, assim, mas começamos a desenvolver e tem surtido a teorização, ela está muito bem embasada, está muito boa, assim. Nós utilizamos, porque assim, existem muitas empresas que fornecem esse tipo de material, enfim, né, de exames genéticos. Para fazer a teorização do livro, nós utilizamos de um painel muito específico, que é o da FullDNA, né? A empresa que presta serviço aqui para o Brasil. Eles tinham uma sede em Israel, acredito que mudou agora devido à guerra que está rolando lá. Acredito que agora é em Lisboa, se eu não me engano. E aí, a FullDNA, eles têm um painel de análise de indicativos genéticos, psicocomportamentais. É importante salientar isso, né? Porque quando a gente fala de genética, existem painéis diversos, né? De análise de chance de câncer, saúde cardiovascular, saúde da área de neurologia. Nós, nessa parceria, Instituto Jorge Trindade e VM, estamos focando no painel psicocomportamental fornecido pela FullDNA nesses exames, né? Aí o que nós fizemos foi pegar essa listagem de 147 características, estamos, na verdade, trabalhando ainda, né? E estamos desenvolvendo toda a parte teórica que contribua para a utilização desses exames genéticos em âmbito jurídico. A ideia é construir, né, produzir, tornar viável mais uma ferramenta aí nessa atuação de busca por defesas e acusações e etc. Legal. Esse livro tu escreveu em parceria com a doutora Ana Carolina, da Vida Mental, né? Que também contribuiu bastante, que também é nossa, né, colega aqui na Vida Mental. E assim, nessa questão, né, dos comportamentos, eu entendo que o sujeito, ele tem essa característica de ser biopsicossocial, né? Então, existe uma parte importante sobre a genética aí, que é a parte, né, do biológico, das características comportamentais, como tu disse. Que características são essas e por que elas são importantes para a psicologia jurídica e para a psiquiatria forense? Bom, é que assim, de 147 características que nós estamos considerando até o momento, né? Porque veja bem, há um ano atrás eram 83. Ou seja, é um campo em constante evolução. É uma área genética, na verdade, nos últimos 20 anos, né? Na verdade, desde 93, a instauração do Projeto Genoma, enfim, é um campo que avança muito a cada ano. Então, por exemplo, nesse caso de exame psicocomportamental, em um ano nós tivemos aí um acréscimo de muitas características, né? E dentro delas nós temos indicativos que são essencialmente comportamentais, por exemplo, impulsividade. É um indicativo absolutamente comportamental. Mas nós temos outros também que são indicativos clínicos, né? Por exemplo, existem genes, sei lá, podemos pegar transtorno obsessivo. Existem genes que são associados com a ocorrência de manifestação de sintomas comportamentais de transtorno obsessivo, esquizofrenia, né, transtorno internalizante, né? E é importante salientar também que muitas vezes a manifestação de um gene ela é associada a um comportamento de forma estatística. Não quer dizer que a presença ou ausência do gene vá ter a manifestação de determinado comportamento, porque aí seria uma visão reducionista da genética. Como a doutora Elise comentou, né? O comportamento e a personalidade são compostos por instâncias que se amalgamam ou que estão em constante comunicação uma com a outra e se retroalimentam, né? Que é a parte biológica, a parte social, contextual, ambiental
e a parte psicológica, né? Então, é necessário compreender. Quando se analisa um exame genético, o resultado, né? É necessário se ter em conta que só a parte bio não nos diz o todo do que está sendo analisado. É necessária essa junção, né? É muito curioso que alguns trabalhos da VM, da vida mental, já utilizaram a questão dos exames genéticos. Eu sei porque eu já estive envolvido em alguns. E é muito interessante porque quando nós pegamos o resultado genético, ele por si só, claro, é muito elucidativo, é verdade. Mas quando vamos usá-lo em âmbito jurídico, é muito importante a gente considerar também o histórico de quem está sendo avaliado. Por exemplo, as relações sociais, o contexto social que essa pessoa vive, né? E as condições psicológicas para lidar com essas manifestações gênicas. Ou seja, essas três instâncias, na prática jurídica, estão em constante amálgama, estão sempre se relacionando, né? Sabe, Thomas, uma das coisas que eu percebo, né, assim, como psicóloga jurídica e esse tempo que eu venho atuando, que para a psicologia sempre foi um grande desafio, né, tentar ser objetiva, quantitativa. Então, a gente fica sempre lidando com essa ideia de que a psicologia ela é subjetiva, de que a psicologia ela não é palpável e que isso para o judiciário é de extrema importância. Porque muitas vezes nós não temos, né, na psicologia, a objetividade que as questões na esfera judicial elas sugerem. Tu entende que com essa complementação, pelo que tu disse, é uma complementação, né? Uma complementação, então, da parte psicológica, que já é utilizada, né, nos nossos trabalhos, com a questão da parte genética. Isso seria, então, algo que vem acrescentar no nosso trabalho e de que forma, então, isso pode acrescentar no nosso trabalho? Eu acho, assim, claro, como eu disse, né, é uma ciência em constante evolução e é uma coisa nova. Mas, assim, com o que a gente sabe até o momento, o exame genético ele vem para revelar uma parte do todo que até então a gente não via, que era a parte das vulnerabilidades. Eu não consigo falar disso sem dar exemplo. Então, por exemplo, vamos dizer que nós estamos falando de um acusado de tráfico de drogas. Se nós estamos lidando com uma pessoa que teve um contexto social de extrema pobreza, de vida periférica, e de, por exemplo, tá? Apenas exemplos, assim, que tem uma alta tendência de produção de dopamina, por exemplo. Ou seja, a questão de vício, ela é muito, a taxa é muito alta de chance dessa pessoa ter uma adição ali a alguma droga. A relação entre o contexto genético e o social nos dá uma dimensão muito diferente do que era antes de termos só o genético. Então, como é que eu vejo? Eu vejo que o exame genético ele vem para complementar uma parte que antes nós não enxergávamos. De certa forma, isso vai tornar o nosso trabalho mais assertivo. Ou seja, é como se a gente tivesse assim, um triângulo e faltando uma parte. E agora a gente tem três partes que sofrem essa interação. Isso significa, por exemplo, que uma pessoa que tem ali agressividade alta, né, tendência à agressividade ou agressividade alta, né, num exame genético, ela necessariamente ela é agressiva, Thomas? Não necessariamente. O que é importante sempre lembrar é que assim, ó, a parte genética, os genes eles são na verdade uma codificação, né? Eles estão ali para cada genes na verdade são regiões do DNA, né? Essas regiões elas contêm informações para a produção de proteínas. Essas proteínas vão ter 1 milhão de funções no nosso corpo. Quando a gente diz, por exemplo, que um gene específico tem uma associação estatística com agressividade, essa pessoa ela pode ter o gene da agressividade. Por exemplo, nós temos um gene muito polêmico que é o MAOA, como é que é? Monoamina oxidase A. Dizem, né? Antigamente era mais assertivo isso, assim, que a presença da monoamina oxidase A era um indicativo de um criminoso violento. Muitos testes exames genéticos foram realizados em presídios de segurança máxima, enfim, de pessoas supostamente violentas, e foi constatado que não existia uma correlação entre a ocorrência de crime violento e a presença da monoamina oxidase. Ou seja, pode ser que tenha a ver? Pode ser. Mas não é uma coisa... É que senão a gente volta para uma coisa mais lombronziana, né? No Exato, sentido de começar a classificar. Exatamente. Então, a pessoa que é assassina, ela tem um nariz quadrado, queixo redondo, perfeito. E a gente não pode ter esse tipo de determinismo, né? A questão é, a presença de um gene, por exemplo, para impulsividade, não torna a pessoa impulsiva. Qual que é a questão da genética? A genética, ela revela vulnerabilidades.
que podem ser, digamos, alimentadas, podem ser, né, intensificadas através das vivências sociais, contextuais do ambiente, né? Porque se a gente for falar, por exemplo, de evolução, a genética ela se desenvolve num sentido em que o ambiente reforça a passagem desses genes adiante. Uhum. Quando a gente pensa nisso, né, eu me lembro sempre daqueles estudos comportamentais, da psicologia comportamental, né, onde até separavam gêmeos univitelinos, Sim. né, para verificar, ou seja, aí tinha a mesma codificação genética, enfim, né, o mesmo pai, uma mesma mãe, e que eles botavam esses gêmeos em ambientes diferentes, ou seja, para serem criados em famílias, em contextos diferentes. E a gente percebia ali a força do ambiente, né? Então, que a gente não tem essa determinação, seja necessariamente genética. Mas eu acho que é importante reforçar que, no todo, isso vem a contribuir muito com o nosso trabalho. Por quê? Porque diríamos que se a gente tem, fazendo um raciocínio mais ou menos simplista, né? Uma pessoa que tem indicativos genéticos, né, de impulsividade, por exemplo, e ela está, né, num ambiente onde as pessoas tendem a ser impulsivas e ela é acostumada a pensar rápido, incentivada a ter comportamentos sem o devido controle cognitivo, né? Então, isso vai nos levando para aquela clareza de que sim, essa pessoa é, né, claro, ela manifesta no seu contexto uma avaliação, né, dentro de uma avaliação, as características da impulsividade. Quando a gente tem esse amparo genético, isso ainda me dá mais uma certeza, ou seja, realmente esse embasamento está correto. A gente, inclusive, tem usado muito isso nos nossos trabalhos para auxiliar nos critérios diagnósticos, né? Ou seja, a gente tem a análise que a gente diz, né, que é o padrão ouro, ou seja, a entrevista, né, psicológica e psiquiátrica, né, como aquilo que é o que contribui de forma mais assertiva para os diagnósticos, mas, de novo, quando a gente tem uma dúvida diagnóstica, ou até mesmo, acredito que um diagnóstico diferencial, essa questão genética, ela pode ser importante. O que me vem na mente, assim, muito mais, muito claro é, por exemplo, hoje em dia é muito banalizado o diagnóstico de psicopatia. Muito banalizado, sobretudo em clínica infantil, até eu diria, assim, de âmbito, né? Um dos pressupostos da psicopatia é a falta de empatia, de flexibilidade cognitiva e etc. Empatia, comportamento pró-social e flexibilidade cognitiva são indicativos genéticos. Existem associações genéticas. Então, eu fico pensando assim, se nós temos nós temos um acusado, que ele tem o diagnóstico de psicopatia, nós aplicamos o exame genético e mostramos que ele tem uma alta tendência a sentir empatia, a ter flexibilidade, comportamento pró-social, e não se manifesta no comportamento, nós podemos pôr em dúvida que talvez essa predisposição genética para a empatia não tenha sido, digamos assim, exercitada pelo ambiente que ele vive. E aí vem o exame, o estudo psicossocial e a ideia de relacionar. Por exemplo, associar isso à aplicação de uma HARI, né, que é a escala que nós temos de psicopatia. Então, se a gente pegar esse exame genético e associar a uma HARI, a gente vai estar olhando aí já o lado, né, psicológico, com a garantia do bio, que é isso que a gente está falando do comportamental, né? Preenchendo uma parte do quadro todo que antigamente nós não conseguíamos. A gente não tinha. Muito legal. E assim, dentro desse contexto, né, no judiciário, já teve aí, Thomas, uma aceitação? É algo que ainda não se tem? Como é que tu vê, né, essa modernidade? Porque, enfim, é algo, né, novo, é algo, uma teoria nova. Como é que tu vê a aceitação do judiciário, né, para essas novas técnicas, de assim dizer, de avaliação que nós estamos trazendo aqui na vida mental, juntamente também com o professor Jorge Trindade? Por ser uma técnica, tem método científico, tem comprovação científica, tem resultados concretos bem embasados, sustentados. No momento que nós dizemos assim, não estamos dizendo, por exemplo, que a pessoa não apresenta aquele diagnóstico. Estamos dizendo que, de acordo com o exame genético, ele tem predisposições para tais e tais comportamentos, pondo em dúvida determinadas conclusões que tenham chegado aos outros estudos. A ideia do exame genético, ela tem sido bem aceita no sentido de não ser categórico. A conclusão do exame genético ela não é categórica, ela é complementar. Ela vem no intuito de dizer assim, olha, nós temos um resultado, vamos dizer, um estudo psicossocial, uma avaliação psicológica. Se nós pegarmos
que é o social e o psicológico, né? Se nós pegarmos agora um exame genético e contribuímos com o bio, nós temos a completude de um quadro para compreender melhor o que está acontecendo e para evitar que ocorra, que haja aí a incorrência de erro, enfim, do processo, enfim. Então, assim, judicialmente falando, acredito que está sendo bem aceito e está sendo, inclusive, no sentido assim, está sendo mais buscado, justamente nessa tentativa de incorrer em menos erros durante o processo judicial. Porque eu entendo que apesar, né, da interpretação, ela ainda depender, né, de um olhar, né, de muitas variáveis intervenientes, como a gente está colocando, né, o exame em si, ele é confiável, ou seja, eu gosto muito que os exames, né, ele te dá ali um gráficozinho e ele te dá como assim, probabilidade média, alta e baixa, né, enfim, e dentro disso é como se fosse uma barrinha, assim, né, Thomas, que pudesse mensurar. Então, a gente está falando que, claro que a interpretação, ela vem dos profissionais, né, e do estudo que a gente tem vindo realizando, não é algo simples de ser feito, tem que ter muita técnica, tem que ter um olhar, né, muito específico, mas, ao mesmo tempo, o exame é objetivo, é mais ou menos como os testes psicológicos, né? Objetivo, exatamente. E esse exame pode apresentar alguma falha, assim, esses exames genéticos, eles são confiáveis? É que a ideia é assim, ó, o que o exame genético ele faz, né? É feita a coleta do DNA, e se faz um mapeamento do que está presente nesse material genético. O que está presente ali? O gene tal, tal e tal. O que a presença desses genes implica? Ou seja, os genes estão lá. O teste só está mostrando que eles estão lá. Né? A grande questão, a parte academicista, digamos assim, está na associação entre a presença do gene e alguma manifestação comportamental. E esses estudos vêm sendo feitos há muitos anos, e tem sido cada vez mais possível mapear no sentido assim de a presença de tal gene implica em tal comportamento e cada vez mais se vem refinando isso. Como eu comentei no começo, né? Há um ano atrás nós tínhamos 83 características psicocomportamentais, né? Algumas saíram, outras se amalgamaram, né? Na evolução dos estudos, ou seja, sei lá, flexibilidade cognitiva virou empatia cognitiva. Tá bem, se amalgamam e viram uma só. Então, assim, a confiabilidade do teste está na capacidade do exame genético de afirmar o gene tal está lá, está presente, né? E também de dizer assim, olha, ele está lá, mas ele tem uma baixa tendência de manifestação, por exemplo. Ele tem o gene, mas não está manifesto. Provavelmente porque não teve ali uma excitação do ambiente, por exemplo, né? Não teve uma... E assim, né, claro, o meu conhecimento em genética, né, é muito pouco, assim, eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja bem boba mesmo, assim, mas a gente tem, né, por exemplo, na genética que a gente estuda na escola, né, aquela coisa do gene dominante, do gene recessivo. Nesses estudos a gente também tem isso, assim, características que são mais dominantes e outras mais recessivas, ou não é assim que funciona? Não, porque a dominância e recessividade está muito associado com questão de doenças, né? Quais genes que são predominantes, quais que são recessivos. Nesse caso, nós estamos falando de características que são monogênicas. O que quer dizer a monogenia? A presença do gene implica em algo? Entendi. Se implica em algo ou não. Nos exames genéticos de análise de características, a ideia é monogênica. Entendi, Se a presença implica em algo. Entendi, bacana. Então, queria te parabenizar, né, por esse excelente trabalho que o Thomas vem desenvolvendo na nossa equipe, Thomas. E sei que tu também tem um outro projeto, né, assim, escreveu aí alguns artigos, né, sobre a questão das falsas memórias, né, que é um tema também que a gente vem sempre trabalhando nos nossos pareceres, sempre desenvolvendo, né, e que é uma temática que, para o âmbito jurídico, ela é muito importante, porque quando a gente está falando de provas, e a gente está falando muitas vezes de provas testemunhais, né, a gente tem a questão da importância da memória nos relatos, e entra aí a questão das falsas memórias. Conta um pouquinho desses trabalhos pra gente. Esses trabalhos foram desenvolvidos também do lado do Dr. Jorge Trindade, que me convidou pra gente produzir. Na verdade, a ideia dele, de novo, foi uma ideia super, super à frente, assim. Porque, assim, o tema da falsa memória em âmbito forense, em âmbito jurídico, é um tema relativamente antigo. É muito comum a gente considerar a ocorrência de falsas memórias, assim, de tomar cuidado, de prestar atenção, normalmente em testemunhos, né, em depoimentos. Só que, quando se analisa a falsa memória, normalmente se analisa ela de âmbito individual, de forma, no relato de alguém, né? O Dr. Jorge me trouxe a ideia, me trouxe a proposta de escrever
sobre as falsas memórias de âmbito coletivo, que na época eu não fazia ideia do que era, mas que pesquisando, bom, eu acho melhor a gente começar do começo, né? O que seria uma falsa memória, né? A falsa memória é quando é uma falha de interpretação durante uma evocação de memória que causa uma distorção no conteúdo do que está sendo lembrado. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu digo, doutora Elise, a senhora lembra há 2 anos atrás, quando estávamos, não sei, indo para um congresso tal, num carro tal. E a doutora diz, não, mas não era um carro tal, era um carro, sei lá, vermelho. Eu digo, não, mas era um carro preto. Lembrarmos de coisas diferentes aponta para uma dissonância durante o processo de evocação da memória. A doutora lembra de um jeito, eu lembro de outro. O fato de nós lembrarmos do mesmo estímulo, que fosse o carro, né, só um exemplo, de maneiras diferentes, mostra como um de nós dois, ou talvez os dois, ou talvez, né, enfim, teve alguma falha durante a evocação dessa memória. Um de nós dois está errado, ou os dois. Alguém tem que estar errado. Qual que é a grande questão da falsa memória, né? A falsa memória, ela cria uma convicção. Porque, assim, existem 2 grandes processos, 2 grandes fenômenos durante a evocação da memória que ocorrem naturalmente, não é nada errado, enfim, que ocorrem, que é a omissão de memória, que é o esquecimento, a gente esquecer as coisas, e a comissão de memória. A memória comissionada é essa memória distorcida. Só que a grande questão né, é muito mais fácil eu constatar que eu esqueci algo do que constatar que eu estou lembrando de algo distorcido. Porque essa tendência, né, a preencher as lacunas da memória, ela é intrínseca ao ser humano. E eu acho que é importante a gente reforçar, né, Thomas, que não tem um caráter de mentira. Ou seja, a pessoa que tem uma falsa memória, claro, né, ela vive aquilo como algo real. Então, assim, eu realmente acredito naquilo e não tem essa intenção, né, da mentira, não é isso. Mas que essa questão, né, assim, a memória, ela é falha e ela tem lacunas naturais, né? E a gente tem uma tendência natural a achar que a gente precisa preencher essas lacunas. Ou seja, daqui a pouco eu nem referiria a cor do carro, porque eu não é uma natural. Então, se eu fosse eu narrar o evento, eu narraria, a gente foi naquele congresso de carro. Quando tu pode dizer assim, mas aquele carro era branco, por exemplo, e mesmo se eu não lembro, porque eu não me lembro da cor do carro, eu posso agora modificar essa memória. Porque como tu me trouxe uma informação nova, ou seja, o carro é branco, amanhã eu que não lembrava da cor do carro, vou dizer para Desirê, ou para Marcos, ou para olha só, a gente tem aí um carro que, a gente foi naquele carro que era branco. Ou seja, tu modificou a minha memória com a tua falsa memória. É mais ou menos isso, né? A memória entre indivíduos, ela é absolutamente influenciável, né? Tanto é que nós, quando vamos fazer escuta, por exemplo, especializada, depoimento especial, sempre se presta atenção na questão da sugestionabilidade. Porque é muito importante, assim, o Antônio Mazzaneiro é um autor muito, muito relevante nesse tema, e ele comenta que talvez o principal fator de produção de falsa memória seja a reiteração. A repetição de um mesmo estímulo gera essa tendência da gente, não, mas talvez realmente tenha sido um carro branco, realmente, talvez tenha sido. E aí a gente começa a modificar essas memórias sem querer e sem qualquer intenção maléfica, mas que num processo judicial pode ser muito prejudicial, né? Por diversos motivos, enfim. Entendi. E daí tu estava nos explicando, então, né, que a questão agora desses artigos que tu está escrevendo tem a ver com a falsa memória coletiva. Como é que, então, é essa questão da falsa memória coletiva? Bom, como eu comentei, né, uma falsa memória, ela cria esse sentimento de convicção. Como a doutora Elise disse, uma pessoa que tem uma memória falseada, adulterada, ela acredita nessa memória. Né? Essa memória, ela tá... É como se ela fosse tal qual o fato que a produziu, o estímulo que a produziu. Coletivamente falando, existem alguns fenômenos, assim, de fenômenos de massa, que podem gerar falsas memórias muito embasadas e que se confundem com esses conceitos abstratos, né, de crença, né, de veracidade, que se confundem, como, por exemplo, movimentos, não vamos misturar as coisas, não necessariamente religiosos, mas messiânicos. Por que messiânicos? A ideia de que, por exemplo, figuras de liderança normalmente tendem a ter, qualquer figura de liderança tende a ter uma certa deferência, né? É uma tendência humana, na verdade isso vem lá da evolução dos primatas, né? Da hierarquia social
que uma forma de dividir a sociedade que nos acompanha desde a evolução dos primatas, enfim, nós tendemos a acreditar mais em pessoas que estão acima na hierarquia. O líder, isso, né? Isso é o líder, que é uma coisa, é natural, é uma coisa natural, absolutamente natural. Ocorre sem que haja qualquer má intenção ou problema por trás disso, né? Então, assim, normalmente quando existe uma figura de liderança e uma grande massa, há uma forte predisposição para que se crie uma falsa memória coletiva. O caso talvez mais emblemático nesse sentido é aquele caso de Jonestown, né? Tinha ele se dizia pastor, era um homem chamado, se eu não me engano, Tim Jones, se eu não me engano, que ele liderou cerca de 900 pessoas para um acampamento no meio da floresta, assim, e ali ele montou uma sociedade à parte, uma sociedade em que ele era o líder, né? E é muito interessante ver os relatos das pessoas que seguiam esse sujeito, dizendo que ele tinha poderes especiais, que já haviam visto ele fazendo milagres, né? E que ele saía por aí curando pessoas e etc. Ou seja, essas pessoas não estavam mentindo, elas acreditavam nessas histórias. Uhum. Normalmente são histórias que são reforçadas, reiteradas, repetidas entre os membros desse grupo, né? Uhum. Isso tem a ver um pouquinho também com aquele livro, né, que eu acho que a gente até leu, se passou, que é o livro O Mistério da Estrada de Sintra, da Eça de Queiroz, Perfeito. né? Que eu acho que tu podia contar um pouquinho pra gente, porque traz justamente essa ideia de como é que dentro de um imaginário coletivo pode-se criar uma necessidade, e principalmente quando a gente está falando de crimes, porque quando a gente está falando de crime, a gente também tem um instinto natural de querer achar um culpado. Uhum. Então, quando a gente tem um crime, né, naturalmente a gente quer justiça, a gente quer que se ache um culpado. E acho que tu podia falar um pouquinho do livro, porque eu acho que é bem interessante. Quando o Dr. Jorge me surgiu com a ideia de escrever sobre a falsa memória de forma coletiva, ele trouxe essa citação, esse livro, né, O Mistério da Estrada de Sintra, que foi, na verdade, uma disputa literária entre dois representantes de movimentos Jornal literários. do Comércio de Portugal, né? Jornal do Comércio? Não, Jornal de Notícias. Diário de Notícias. Diário de Notícias, né? O editor do Diário de Notícias solicitou para esses dois, porque eles estavam numa disputa literária, né? Uma questão de realismo português e romantismo português. O Eça de Queiroz e o Ramalho de Ortigão, que era um poeta, né? Mas que escreveu prosa também. Então, eles se juntaram, o que eles fizeram? Uma vez por semana, eles se alternavam entre eles, né? E enviavam para o Diário de Notícias um pedaço de uma história, que era o Mistério da Estrada de Sintra. Uma história até, assim, hoje, se nós formos ler com a mente de hoje, nós diríamos até que é uma história relativamente boba, ingênua, assim. Mas, naquela época, o que aconteceu? Os leitores do Diário de Notícias acreditaram naquela história. Por quê? Porque o livro ele tinha uma estrutura diferente, ele era em primeira pessoa, e havia essa sensação de relato, né? Como se fossem pessoas anônimas da população de Portugal relatando coisas que haviam vivido. Uhum. Que era uma coisa muito diferente. Naquela época, os livros não eram escritos dessa forma, né? Então, a população de Portugal começou a acreditar nessa história. E essa história relatava crimes. E começou a surgir no Diário de Notícias provas desses crimes que não haviam sido cometidos, porque era só uma história. Então, por exemplo, surgia lá no Diário de Notícias a bota do sujeito que raptou a mocinha, o óculos do cara que matou o outro cara. Uhum. Começavam a surgir esses objetos que comprovavam uma história que não existe. Mas isso é uma falsa memória? Isso pode ser entendido como uma falsa memória? No momento que nós temos, assim, por exemplo, cartas enviadas ao Diário de Notícias de pessoas dizendo: eu vi o assassino da Estrada de Sintra, eu vi a carruagem que os médicos foram sequestrados, nós estamos dizendo que, em outras palavras, o que quer dizer isso, né? As pessoas estão se lembrando de coisas que não aconteceram. Ou que talvez até elas possam ter acontecido, mas elas não tinham a conexão, porque a lógica ela é construída a posteriori, né? Perfeito. Então, assim, eu posso até ter visto uma carruagem, agora eu concluí que aquela carruagem é a dos médicos, é uma lógica que eu preciso ter aquela informação para que eu diga, então aquela carruagem é dos médicos. E que se eu não tivesse aquela informação anterior, e por isso que a gente tem que cuidar muito justamente com a indução e com a sugestionabilidade, se eu não tivesse essa informação, eu não conseguiria construir essa lógica. Ia ser pura e simplesmente, passei por uma carruagem, né? Perfeito.
é importante também, assim, normalmente uma falsa memória coletiva, a crença ela precisa ser compartilhada. O que aconteceu no caso do Mistério da Estrada de Sintra? A população de Portugal comprou a história. As pessoas acreditavam que estava havendo uma série de crimes na Estrada de Sintra e né, as pessoas que frequentavam a Estrada de Sintra começaram a catar essas provas. Então, é bem isso, é uma lógica construída... E a necessidade de achar, um criminoso. Quem são os criminosos, exatamente. E isso, na verdade, se faz no judiciário, né, Thomas? Porque quando a gente tem ali um acusado, ou mais de um acusado, muitas vezes, o que o judiciário quer, né? É achar um culpado. Então, nós, às vezes, por exemplo, a gente trabalha muito com a questão do depoimento especial, né? Nós temos um acusado e nós, ao fazermos perguntas, nós fazemos perguntas que nos levam a esse viés confirmatório, né? Que a gente chama, ou seja, já querendo entender, né, e querendo demonstrar que aquela pessoa é, de fato, quem, né, no caso de um depoimento especial, de quem cometeu aquele estupro de vulnerável, por exemplo. No artigo que o Dr. Jorge e eu desenvolvemos, inclusive para o IBCCRIM, nós usamos de exemplo o livro 1984, do George Orwell. Tá, mas o que tem a ver com falsa memória coletiva? Vamos lá. Nesse livro, o Estado, que é um Estado de absoluto fascismo, né, ele se utiliza da propaganda para a mudança da opinião pública. Através do quê? De reiteração. Então, eles vinculam propaganda. Um exemplo muito interessante é um trecho do livro em que havia uma guerra entre dois países. E eles eram inimigos desde sempre, esses dois países. Eles fazem um acordo e eles decidem que não é legal a população se lembrar de que eles foram inimigos. É melhor que a população entenda que sempre foram aliados. Começam a vincular a propaganda através de reiteração. E o livro mostra o efeito disso na população. A população começa a se lembrar, sim, eu lembro que há 30 anos atrás, esses dois países já eram aliados. Ou seja, através da reiteração desses fenômenos, desses artifícios de modificação da memória, se criou um histórico que nunca aconteceu. Mas é mais ou menos, assim, né, vou fazer uma pergunta de novo, assim, um pouco boba, mas, assim, isso tem a ver com a questão da importância da fake news, ou seja, essas notícias, né, que vêm como uma fake news e que daqui a pouco a gente está compartilhando e vivenciando como se fosse verdadeira, porque não viu a fonte, enfim. Tem essa relação, Thomas? O Edgar Morin, que foi uma leitura que o Dr. Jorge me solicitou para fazer, para a gente construir o artigo, ele traz um exemplo muito bacana no livro do centenário de vida dele, que era assim, os alemães tentaram invadir a Inglaterra. Tentaram invadir por mar. Só que a Inglaterra sempre foi, enfim, grandiosa no mar, sempre foi muito forte. O que aconteceu? Os ingleses queimaram barris de combustível na costa. E começaram a espalhar a notícia de que os alemães haviam perdido, e haviam perdido tudo. Tudo dos alemães havia sido destruído. Os alemães, em contrapartida, disseram que acharam melhor recuar, porque já haviam destruído muitos navios ingleses e não valia a pena querer invadir a costa. E recuaram. Ou seja, nós tínhamos uma situação em que ninguém brigou, mas toda a Alemanha acreditava que a Inglaterra havia perdido aquela batalha e toda a Inglaterra acreditava que a Alemanha havia perdido aquela batalha. Ou seja, os dois países se utilizaram de notícias falsas, que foram vinculadas em jornais, e esses casos são bem famosos, como artifício de guerra. Se utilizando notícias falsas, né, embasadas em construção de memórias falsas. Porque aí o que acabou acontecendo dentro da população? O pessoal dizia assim, eu lembro que eu vi o navio alemão naufragando. E os alemães dizendo, sim, eu lembro que nós derrubamos... Não aconteceu, simplesmente não aconteceu. Isso é documentado, né? O que nos leva a pensar em quantas coisas ocorrem nesse sentido e nós não temos como saber. E isso é muito prejudicial, principalmente quando a gente tem crimes onde não tem testemunha ocular, né? Perfeito. Porque a gente não tem quem possa fazer essa comprovação. Então, e aqui a questão não passa só pela memória, mas porque a memória ela tem o processo, assim, de captação, armazenamento e evocação, né? Perfeito. Então, se a gente... Qualquer um desses processos, por exemplo, assim,
Se eu tenho um TDAH e a minha captação, ela já é diferente, já existe aí um prejuízo na memória. Se eu não tenho uma capacidade de armazenar, ou seja, de fato eu tenho uma deficiência, né, no armazenamento, nas questões da característica mnemônica mesmo, isso também pode ser prejudicial. E, por fim, se eu não tenho a condição de expressão, ou seja, de recuperar essa memória, e no recuperar entra justamente isso, né? Como que eu estou recuperando? Porque se eu estou recuperando sozinha essa memória, é de uma forma. Se eu estou recuperando com alguém me fazendo uma série de perguntas, e uma série de perguntas fechadas, indutivas, a evocação da memória ela é completamente diferente, né? E ela passa a se transformar, tipo, a cada momento que ela é narrada, mais ou menos que nem aquela ideia do telefone sem fio, né? Ou seja, vai se construindo e cada um com a sua interpretação também vai modificando. A questão da falsa memória, eu acho ela muito relevante também quando a gente tem um júri. Esses grandes casos que envolvem a opinião pública e há essa influência, porque assim, a falsa memória coletiva, ela se constrói muito no que os outros estão acreditando. Porque nós temos uma tendência também de concordar com os outros, né? E isso tem que ser levado em conta, assim. Então, por exemplo, um exemplo eu acho recente, muito grande, foi aquele caso do Johnny Depp com a ex-esposa dele, né? Que ele foi muito esperto nesse sentido, que ele pediu que fosse televisionado. Por que ele pediu que fosse televisionado? Porque ele sabia que ele dividiria a opinião pública. E aí ele aumentaria as chances dele de provavelmente ganhar o processo. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente não pode negar que a opinião pública pesa nesses casos de grande repercussão. Claro. Né? Nesses casos judiciais muito grandes, por exemplo, esse foi televisionado. O que ele fez, em outras palavras? Né? Ele provocou um estímulo, um estímulo, foi o produto, né? Que foi o julgamento todo televisionado. Esse estímulo foi, digamos assim, recebido pela população e interpretado das formas mais diversas possíveis. Não importa o que de fato importa como está sendo interpretado. E aí a população se dividiu, ora do lado dele, ora do lado da ex-esposa dele. Né? Então, a opinião pública é muito influenciada por esses fenômenos de memória e que acaba tendo influência também em todo o processo judicial. Né? E isso a gente chama, né, de desejabilidade social, né? Entra dentro da ideia da desejabilidade social, ou seja, o que os outros, né? O que eu espero, o que esperam que eu diga e o que eu vou construindo a partir disso. Esse é um fenômeno, assim, os fenômenos da memória, né, como um todo são bem interessantes, porque a gente tem a deferência, a gente tem a desejabilidade social, ou seja, eu vou manifestar aquilo que às vezes eu espero que o outro queira, né? Então, se eu começar a contar uma história e daqui a pouco eu, né, tô aqui, tô vendo que eu não tô agradando muito, eu às vezes até modifico essa história, porque daqui a pouco eu tô contando que eu fiz uma coisa, eu vi que tu não tá achando tão legal, e daí eu tipo, não, mas, né, ou seja, a gente tem essa necessidade de agradar, né, e isso também vai construindo, né, com que as nossas memórias sejam diferentes, enfim, daquilo que realmente aconteceu. A memória, ela é tão plástica que existe, inclusive, a falsa memória autossugerida. Ou seja, não é necessário uma sugestionabilidade externa, ela pode ser autossugerida. A gente vê muito isso em clínica, né? Aqueles relatos muito longínquos que acabam não sendo tão verossímeis, tão críveis, assim. E não vale a pena entrar, eu me lembro que tinha uma situação, tinha uma paciente minha, que ela tá contando uma história, ela disse, e daí eu disse pra ele isso. E daí eu olhava pra ela assim, tu disse ou tu queria dizer? Então, não, eu queria dizer. Ou seja, né, o quantas vezes numa falsa memória, tipo, eu tinha que mostrar pra ela que aquela narrativa não era aquilo que aconteceu, e sim aquilo que ela desejava que tivesse acontecido, né? Os estudos mais recentes, eles mostram que a capacidade de evocação da memória está diretamente ligado com o emocional. Diretamente. Então, quando nós evocamos uma memória, por exemplo, em estado feliz e a mesma memória em estado triste, ela factualmente sofre modificações. Seja na interpretação do conteúdo, seja na interpretação contextual. Então, assim, a memória é muito plástica e muito falha. Existe uma explicação evolutiva para isso, da troca cognitiva e etc., mas tudo isso torna a memória um fator perigoso durante as considerações jurídicas. Né? Entendi. Então tá,
Thomas, muito legal falar contigo. Acho que foi super interessante aqui, né, esse bate-papo, falando aí desde a genética, né, do comportamento, a questão das falsas memórias. Obrigada por contribuir com a gente intelectualmente, né? O Thomas sempre traz pra gente essas, né, ele é responsável muito aqui na VM por trazer essa questão dos estudos, dos embasamentos científicos. Ele é um grande leitor, além de um escritor, então ele trabalha muito bem aí com esses conteúdos e está sempre inovando para também fundamentar no dia a dia, né, o nosso trabalho, poder trazer novas teorias, novas aplicabilidades, porque a gente é isso, a gente trabalha com psicologia jurídica, que é uma área ainda por fazer, né? Então, a gente está construindo a psicologia jurídica e a psiquiatria forense todos os dias no nosso dia a dia, né, Dá uma Thomas? sensação que nós estamos sempre entre a produção teórica e a aplicação na prática, prática, né? Isso é muito bacana. Então, a gente pode, né? Tem toda a parte intelectual aqui que a gente tem que construir, mas tem essa aplicabilidade no dia a dia, né? Que faz parte do nosso trabalho. E acho que é isso, né? Que é a psiquiatria forense hoje, a psicologia jurídica, é o conhecimento mais a atuação nos casos para que a gente possa, né? Da nossa forma, como né, trabalhando na área da saúde, mas contribuir para o direito e, sobretudo, para a justiça, né, Thomas? Muito obrigada pela tua participação. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Até a próxima.